Colheita mecanizada de café é o nosso assunto em máquinas agrícolas e implementos. Antes de nós falarmos especificamente das máquinas, nós vamos falar também um pouco sobre o contexto geral da implantação da lavoura e alguns aspectos que envolvem também o manejo dessa cultura. É claro que a introdução de uma lavoura de café depende e é realizada boa parte das operações utilizando-se máquinas. Mas vamos falar também sobre qual o espaçamento que nós vamos fazer, por exemplo, a sulcação. Esse espaçamento entre linhas tem uma variação. Pode ser feito numa forma adensada, superadensada, semi-adensada e normalmente aqui nós vamos ter um espaçamento, como nós estamos falando aqui, um espaçamento entre linhas entre 1,7 a 2,7 a 2,5 metros. Então, esse espaçamento ele pode variar no espaçamento entre linhas. Não existe um espaçamento fixo, mas vamos falar que uma lavoura seja implantada então com espaçamento de 2 metros. Esse espaçamento que nós estamos falando aqui, um espaçamento adensado, pode ser implantada no espaçamento entre linhas de 2 metros, tendo plantas espaçadas entre si de 0,5 a 0,7 metros, por exemplo. Bom, em geral, em função do espaçamento entre linhas e o espaçamento entre plantas, nós vamos observar a população implantada nessa lavoura. Neste caso, desta variação que nós estamos aqui considerando este cenário, nós teríamos, por exemplo, uma quantidade de plantas que poderia variar de 5.000 a 10.000 plantas por hectare. Mas numa condição superadensada, onde as entrelinhas teriam 1 a 1,5 metros, com uma distância entre plantas de 30 centímetros a 50 centímetros, essa população poderia ser muito maior, poderia ser de 15.000 a 25.000 plantas por hectare. Mas essas decisões sobre uma implantação de uma cultura adensada, superadensada ou semi-adensada, vai depender, é claro, das máquinas que vão ser utilizadas nas entrelinhas. Nós vamos observar o espaçamento da bitola da máquina, ou a distância entre vãos, né, dessa máquina, que vai ser utilizada para fazer os manejos nas entrelinhas. Isso tudo influencia na decisão sobre o espaçamento que vai ser utilizado. Se vai ser um espaçamento, por exemplo, de 2 metros, 2,5 metros, 1,7 metros, na distância entre linhas. Bom, vamos falar aqui então sobre alguns cenários de espaçamentos. Nesse caso, nós temos resultados de um experimento que foi feito em 2010, foi apresentado em um congresso, e nesse caso em específico nós estamos falando de uma média de uma produção de 6 primeiras safras, lembrando que a produção de café, a cultura do café é uma cultura perene, é uma planta frutífera, e nós temos aqui os resultados em sacas por hectares, e esse resultado foi alcançado a partir de uma lavoura cultivada com café catuai amarelo na cidade de Martins Soares, no estado de Minas Gerais. Nós vemos aqui espaçamentos adensados. Nesse caso, por exemplo, nós vamos considerar, estamos aqui observando resultados com espaçamento de entre linhas de 1,30 com distância entre plantas de 0,25 metros. Vemos também espaçamentos de 1 metro entre linhas com espaçamento entre plantas de 0,5 metros e um espaçamento mais generoso, um espaçamento de 2 metros entre linhas com um espaçamento entre plantas de 0,5 metros. Vejam que aqui o potencial de produtividade é maior nesse espaçamento, onde nós temos um maior adensamento das plantas. Porém, vou enfatizar que nós vamos, claro, ter uma dificuldade de tráfego com uma máquina num espaçamento desse entre linhas, né, de 1,30 metros. Além de tudo isso, nós vamos também ter um custo maior com a implantação da cultura, porque vejam que aqui, no espaçamento onde nós temos um maior adensamento de plantas, esse maior número
uma maior população de plantas por hectare vai exigir um maior número de mudas, o que vai trazer um maior custo com mudas, um maior custo com adubação inicial, sem falar que também, e isso vai exigir um maior manejo manual da cultura. Vão ser mais plantas que vão ser exigidas ao esqueleteamento, vai exigir um esqueleteamento constante, porque é claro que nós vamos ter plantas mais, uma cultura mais adensada. Então existem prós e contras. E num espaçamento maior, apesar da menor produtividade, talvez nós vamos ter uma maior facilidade para o trabalho com as máquinas nas entrelinhas. Vemos aqui outros resultados também de uma produtividade média sobre dois espaçamentos. E vejam que aqui nós temos uma produtividade que varia, por exemplo, numa faixa de 61 sacas por hectare e pode alcançar valores de até 113 sacas por hectare. E é claro que nós temos, né, diferentes aqui espaçamentos, né, diferentes densidades de plantio. E nesse caso os espaçamentos são de 3,6 metros entre linhas, 3 metros entre linhas, 2,4 metros entre linhas e 1,8 metros entre linhas, mantendo-se um espaçamento fixo entre plantas de 0,5 metros. E aqui modificando, né, duas variedades de plantas de café arábica. A Catuai, duas variedades de café arábica, uma é a Catuai e a outra é a Catucaí. Bom, depois de falar um pouco sobre os espaçamentos, as possibilidades, né, observar que existem diferentes possibilidades de espaçamento e esses espaçamentos muitas das vezes vai ser decidido em função do espaçamento mais adequado para o manejo com as máquinas nas entrelinhas. E vamos aqui observar que numa lavoura de café nós podemos ter várias operações que são realizadas por máquinas. Operações que vão ser, como por exemplo, desde a implantação da lavoura, essa implantação exige um preparo de solo, exige uma abertura de sulcos. Depois nós vamos ter o plantio, e o plantio pode ser feito por plantadoras que são acopladas em tratores. Então, nós depois vamos ter nessa lavoura também operações que são realizadas para a aplicação de defensivos. Nós também vamos poder observar operações que são realizadas para o manejo das plantas daninhas nas entrelinhas. Então, são diferentes operações que podem ser conduzidas nessas lavouras. Porém, temos que observar também que em muitas lavouras, né, a declividade constante é uma dificuldade para essa operação mecanizada a ser realizada. Essas operações que podem ser múltiplas, inclusive, é claro, a colheita que é o nosso núcleo central na nossa disciplina aqui de máquinas agrícolas e implementos. Vejam aqui uma outra imagem. Nessa imagem nós podemos observar uma cultura altamente densa, altamente adensada. E é claro que nós vamos ter dificuldade para fazer a operação com as máquinas numa cultura cultivada neste nível de adensamento. E neste caso, as operações vão ser realizadas de uma forma manual, uma forma pode ser feita com máquinas, mas máquinas manuais, porque nós não podemos aqui ou não vamos ter a facilidade de entrar com tratores, mesmo que seja microtratores ou tratores cafeeiros. Aqui vemos uma outra imagem, uma imagem onde nós temos um cultivo de café, e nesse caso do cultivo de café nas entrelinhas, né, pelo maior espaçamento que facilita o tráfego das máquinas nesse espaçamento entre linhas, esse maior espaçamento traz uma necessidade de um cultivo dessas entrelinhas. Esse cultivo das entrelinhas pode ser feito, por exemplo, com braquiária. E essa braquiária é plantada para trazer matéria orgânica e proteger o solo contra a erosão superficial.
e essa matéria orgânica ainda auxilia na reciclagem dos nutrientes e também na manutenção, né, de uma condição mais adequada para a produção e produtividade do café. E além de tudo, né, neste caso em específico, né, depois do manejo, esse manejo pode ser realizado de uma forma mecânica, né, através de uma roçadeira. Esse material ele pode ajudar na proteção dessa barra aqui do café, proteger contra a insolação, contra a radiação direta sobre o solo. Vamos aqui observar um vídeo que mostra um pouco desse manejo das entrelinhas utilizando a braquiária. O uso de palhada. Nós aqui temos uma imagem, né, que fala, né, nesse vídeo, nessa parte inicial, mostrando a importância da palhada, né, no cultivo de plantio direto, e uma associação pode ser feita de uma forma similar na cultura do café, porque a palha vai trazer, é claro, benefícios para a reciclagem de nutrientes, vai trazer melhorias para os micro-organismos do solo, e aqui nós vemos uma lavoura bastante vigorosa, bastante sadia, aqui ao fundo da imagem, do vídeo. Então vamos aqui passar para frente e vamos observar um pouco mais sobre esse cultivo aqui de café. Então vejam que aqui, inclusive, é destacado os micro-organismos que vivem em associação nessa lavoura. Aqui um problema, né, um problema em que nós podemos observar nessa lavoura, que nós vemos que uma certa parte, né, dos grãos foram perdidos, foram deixados na lavoura, e esses grãos aqui de café trazem esse nível, né, de brotação. Um dos problemas desses grãos que foram deixados e que traz esse nível aqui de brotação que nós vemos aqui na imagem, são brotos de café, é porque esses grãos podem ser um inóculo da broca do café, e isso é um problema para as safras subsequentes. Isso faz com que o ciclo da broca do café não seja cessado, a manutenção desses grãos no solo. Esse é um dos problemas que nós vamos ver lá na colheita de café mecanizado. E aqui nas entrelinhas nós vemos uma imagem da braquiária sendo cultivada para trazer essa proteção nessa superfície do solo. Então vejo que neste caso do café, onde nós temos um café, provavelmente um café com colheita mecanizada, e para facilitar também o tráfego de máquinas, nós vemos que aqui nós temos na entrelinha um espaçamento mais generoso, um espaçamento mais aberto para facilitar a passagem das máquinas. Mais algumas imagens onde nós vemos aí os cafés. Nesse caso, veja que a produtividade, mesmo que nós visualmente temos aqui uma imagem, né, de uma lavoura bastante carregada, vai ter uma média, neste caso específico, de 35 sacas, né, por hectare. Mas apesar de nós vermos, né, que o potencial de produtividade é maior. E aqui nós, é claro, finalmente vemos uma máquina em operação neste café, trazendo uma operação de manejo que é o controle da altura, né, o controle da altura dessa braquiária, fazendo o manejo dessa entrelinha, utilizando inclusive um trator. Nós temos agora observação desse trator cafeiro, um trator mais estreito, uma bitola mais estreita, especialmente desenvolvida para trabalhar nas entrelinhas do café.